Unicamp, nós vamos ver hoje esse livro que é o História do Cerco de Lisboa, do escritor português Zé Saramago. Zé Saramago é o único escritor da língua portuguesa que recebeu, até hoje, o Prêmio Nobel. Já teve muitos escritores brasileiros indicados a Prêmio Nobel, escritores portugueses, ele foi o único que recebeu na língua portuguesa. E esse livro, História do Cerco de Lisboa, é um livro muito importante do Saramago. É um romance que o Saramago publicou no ano de 1989. O História do Cerco de Lisboa tem uma história, o enredo mesmo é muito simples. Nós vamos passar a maior parte dessa aula mostrando assim consequências desse enredo, coisas que podem ser vistas nesse enredo, mas a historiazinha mesmo é muito simples. Vamos passar para isso primeiro. Quero contar rápido para vocês como é que é o enredo, e aí nós vamos começar a fazer uma lista de pontos importantes, vendo assim as consequências, as implicações, coisas que podem ser tirados do livro do Saramago. O História do Cerco de Lisboa, a história, o enredo, se passa na cidade de Lisboa, e se passa na época da publicação do livro, se passa no fim dos anos 80. Era Lisboa, a época em que vive o personagem principal, é o final dos anos 80. O personagem principal do História do Cerco de Lisboa, o protagonista do romance, se chama Raimundo Silva. Esse Raimundo Silva tinha 50 anos de idade, solteiro, sem família, um homem assim muito solitário, 50 anos, um homem sozinho, solitário, sem parentes. E ele trabalhava como revisor para uma editora de Lisboa. O trabalho dele é fazer revisão de textos. O Raimundo era um homem com uma vida muito monótona, uma vida muito pacata, sem acontecimentos, sem muita relação social. E a tarefa dele de revisor é uma tarefa que exige muita atenção. Ele não pode deixar passar erros num texto, ele tem que eliminar as redundâncias. É um trabalho assim que exige muita atenção e é um trabalho muito meticuloso. Tá. Acontece que o Raimundo, ele tinha recebido da editora em que ele trabalhava a tarefa de fazer a revisão de um livro de história sobre Portugal. E a tarefa dele, que ele tinha que cumprir, isso logo nas primeiras páginas, era essa aqui. Ele tinha que fazer a revisar o texto de um livro de história e esse livro de história era um livro de história de Portugal. O livro que ele tinha que revisar se chamava História do Cerco de Lisboa.
esse livro que ele tinha que revisar era trabalho de historiador, trabalho acadêmico, sem nenhuma margem de fantasia, e era um livro sobre um incidente histórico que aconteceu no ano de 1147. Em 1147, Lisboa ainda não era a capital de Portugal. Em 1147, a cidade de Lisboa, ela era ocupada e governada pelos mouros que tinham invadido a Península Ibérica. Lisboa era dominada pelos mouros. Portugal estava nascendo, começando a surgir, e Afonso Henriques, que vai ser o primeiro rei de Portugal, organizou um cerco da cidade de Lisboa para tentar tomar a cidade da mão dos mouros e expulsar os mouros de lá. Então, em 1147, a cidade é dominada pelos mouros, ela foi cercada pelas tropas. Lisboa tinha uma muralha, ela foi cercada pelas tropas de Afonso Henriques, que vai se tornar logo logo o primeiro rei de Portugal, de Afonso Henriques, que vai ser o primeiro rei de Portugal. Só que as tropas portuguesas que estavam cercando Lisboa não eram suficientes para conseguir tirar a cidade da mão dos mouros. Afonso Henriques precisava urgentemente de reforço. Aí o que aconteceu? Isso é fato histórico. Em 1147, havia um grupo de nobres da Alemanha, da Inglaterra e da França que estavam a caminho de ir para Jerusalém lutar nas cruzadas. Esses nobres estavam vindo para Portugal, eles iam parar em Portugal, depois eles iam continuar a viagem. Afonso Henriques pediu ajuda para esses nobres, dizendo que se eles estavam indo para Jerusalém, para tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos, tinha muçulmanos ali e era preciso conquistar Lisboa primeiro. Esses nobres aceitaram, esses nobres alemães, franceses e ingleses, aceitaram ajudar Afonso Henriques a tomar Lisboa e depois eles iam continuar a viagem para Jerusalém, para continuar cruzadas em Jerusalém. Então, a cidade é dominada pelos mouros, foi cercada pelas tropas de Afonso Henrique e a cidade foi conquistada, os mouros foram expulsos da cidade, a cidade de Lisboa foi conquistada. Com a ajuda de cavaleiros estrangeiros que estavam indo para as cruzadas. Sem essa ajuda estrangeira, Lisboa teria ficado na mão dos mouros mais muito e muito tempo. Tá. Agora, vamos voltar. O que eu estou contando para vocês, de 1147, é fato histórico. Está lá, o Afonso Henriques, depois disso, vai virar o primeiro rei de Portugal. Lisboa vai vir a ser a capital de Portugal. Tá. O Raimundo da Silva, ele está trabalhando como revisor, e quando começa o livro, ele está conversando, é o primeiro capítulo, conversando com um historiador que escreveu esse livro chamado História do Cerco de Lisboa, e contando qual que é a tarefa dele, o que ele tem que fazer como revisor, que é eliminar, cortar onde tiver redundância no livro, tentar dar uma parada para melhorar o estilo do livro. Ele não pode acrescentar nada no livro. O que ele pode fazer é tirar aquilo que é redundante. A tarefa do revisor é eliminar as redundâncias e repetições. Isso está combinado. O historiador vai embora, deixa lá os originais na mão do Raimundo, para o Raimundo começar o trabalho de revisão. Aí o Raimundo começa. Quando ele começa a ler, o texto do historiador tinha um primeiro problema que era um texto acadêmico. Não era um texto feito para ser uma leitura agradável. É texto para a universidade. Era um texto extremamente chato.
era mal escrito, era chato, ele não pode ficar mudando o texto. E o Raimundo começa a pensar que se ele tivesse escrevendo aquilo, como é que ele teria escrito? Mas ele, como revisor, não pode fazer isso. Ele não pode ficar modificando o texto. Ele só pode... A função dele é só essa. Ele não é um editor. Ele está só cortando onde tem redundâncias e corrigindo pequenos erros de português. Mas ele começou a achar o texto muito chato. E aí, ele está lá, tentando se concentrar. Ele ia lá, a tarefa não estava indo. Era um dia de chuva, estava um dia monótono, estava um dia frio em Lisboa. Toda hora ele parava, ele não estava conseguindo se concentrar. Ele ia até a janela da casinha em que ele vive. E a casa em que ele vivia, em Lisboa, é perto de onde ficava a antiga muralha da Lisboa na época dos mouros. Até hoje, na cidade de Lisboa, na parte alta de Lisboa, tem pedaços da muralha que foi a dos mouros. E o Raimundo, ele estava lendo um livro falando sobre aquele lugar que ele estava lendo, só que séculos antes, muitos séculos antes. Ele não estava contente com a tarefa dele. Ele está entediado, ele está aborrecido, o livro está chato, ele sabia N coisas que poderiam tornar aquele livro melhor. E aí ele, assim, por raiva, por frustração, cansado ali, 50 anos de idade, sozinho, sem namorada, sem família, o trabalho está chato, o livro está chato, o dia está chato, ele fez uma coisa que não devia, uma coisa que era antiética. Ele foi lá no livro, e onde dizia que os Cavaleiros Cruzados aceitaram ajudar o Afonso Henriques, ele pegou o original do livro e escreveu em cima, ele acrescentou uma coisa que não podia acrescentar. Ele não podia acrescentar nada. Ele escreveu que os cavaleiros não aceitaram ajudar o Afonso Henriques. Na hora de revisar, o Raimundo fez uma coisa que ia contra toda a ética de trabalho de revisor. O Raimundo acrescentou alguma coisa no livro, coisa que ele não podia. Ele acrescentou um não. Aquele não que ele acrescentou era como se fosse assim um basta que ele estava dando para muitas coisas. Ele meio que estava chutando a vida chata dele. Ele acrescentou um não no texto. E ele acrescentou um não justamente na passagem que dizia que os cavaleiros estrangeiros que iam para as cruzadas aceitaram ajudar. Então ficou assim, os cavaleiros não aceitaram, isso mudava tudo. Se os cavaleiros não tivessem aceitado, Lisboa não tinha sido conquistada pelos portugueses. Os cavaleiros não aceitaram ajudar. Foi só um não que ele acrescentou, mas numa passagem que era decisiva. Assim, aquele não mudava o sentido do texto e alterava, criava uma incoerência ali histórica. Não aceitaram ajudar na conquista de Lisboa. Foi isso que ele fez. O Raimundo Silva acrescentou um não no texto. Mas um não que tinha muitas implicações. E, com a maior tranquilidade, sem falar nada, acabou o trabalho de revisão do texto. Sabe, aquele não que ele colocou ali foi meio que um desabafo, depois o trabalho fluiu. Aí ele foi para a editora e entregou, sem falar, claro, que ele tinha bagunçado com o texto numa certa passagem. Ele entregou, mas quando ele entregou lá para o pessoal da editora e voltou para casa, ele começou a se sentir mal, porque ele sabia que não devia fazer isso, ele sabia que na hora que aquele texto ainda passar por uma segunda revisão lá na editora, que quando o pessoal visse que ele acrescentou ou não, ele ia tomar uma bronca, ele ia ser despedido, ele ia criar problemas para a editora, o historiador ia ficar bravo com ele. Mas dane-se, o que está feito, está feito. Ele podia ter ligado para a editora e falar assim, olha, corrija aí, foi um erro meu, foi uma besteira minha. Ele não ligou, ele decidiu, vou assumir que eu fiz isso de propósito. Esse não que eu acrescentei é uma coisa que eu fiz deliberadamente consciente. Eu não vou tirar de lá. Eu vou assumir as consequências. O Raimundo resolveu assumir as consequências desse ato dele. Ele é um cara... Veja o que o livro está fazendo. O cara disse um não, acrescentou um não, que é uma palavra pesada, geralmente é uma palavra que a gente evita dizer,
E agora ele tem que assumir as consequências. E ele decidiu. Ele assumiu as consequências que ele não. Se ele tivesse que ser demitido, não ser remunerado pelo trabalho que ele tinha feito, levar uma bronca da editora, ele ia aceitar. Não demorou muito, o pessoal da editora ligou: Raimundo, você pode vir aqui falar com a gente? Ele foi, ele já sabia o que era. Aí ele chegou na sala do Costa, que era o diretor da editora, tinha um pequeno grupo de pessoas assim, com aquela cara de: cara, o que você fez? O que deu em você? Por que você colocou aquele não no texto? Aí ele quis saber. E aí? Não, aí nada, cara. Nós sabemos que você é um profissional, mas cara, por que você fez isso? O que te deu? Nós falamos com o historiador, ele não está bravo com você, só estamos tentando entender o que aconteceu. Já foi corrigido. Fica sossegado. Mas, assim, estamos preocupados com você. Você é um cara sério. Como é que você faz uma coisa dessas? E aí, ele percebeu que, além das pessoas da editora, tinha uma mulher na sala. Não era uma mulher jovem. Era já uma mulher de uma certa idade, assim. Ele achou a mulher bonita, mas ele não era da editora. E aí falaram: olha, nós ficamos preocupados com o que aconteceu com você e nós estamos com medo de que você venha fazer isso de novo. Dessa vez passa. Por isso que nós trouxemos aqui essa pessoa, aí apresentaram. Ela se chamava Maria Sara. Essa mulher que a editora tinha chamado. A Maria Sara tinha formação universitária, tinha doutorado, e a editora falou com ela porque a editora queria que a Maria Sara ficasse supervisionando o trabalho do Raimundo para ver se ele não ia aprontar aquilo de novo. Ou seja, agora você vai ter uma supervisora. Ela vai ficar acompanhando o teu trabalho. Ela seria a supervisora, não da editora, a supervisora do Raimundo. Ele teria que prestar contas a ela. Ela ficaria verificando, assim, com pente fino o trabalho dele. Tinham contado para Maria Sara o que ele tinha feito. E ela também estava muito curiosa, porque agora que ela estava vendo como é que era o Raimundo, e ela ficou com uma impressão assim de: pô, por que um cara assim que tem um cara que até agora foi um sujeito tão pacato faz uma coisa dessas? Tá. Raimundo não achou ruim ter que prestar contas para Maria Sara. O Raimundo tem 50 anos, a Maria Sara era um pouco mais jovem que ele, é uma mulher bonita, solteira, ele é sozinho, ela também. Ele voltou da reunião para a casa dele pensando muito nela. Pensando muito. Nos dias seguintes, por conta do trabalho, agora ele tinha que prestar contas a ela, ele começou a vê-la com frequência e ela começou a sugerir o seguinte para ele. Ela percebeu que aquele não que ele colocou era sinal de alguma coisa mal resolvida dentro dele que ele tinha que botar para fora, mas tinha que separar isso do lado profissional. Ele precisa do trabalho de revisor, de texto. Aí ela sugeriu: Raimundo, por que você não escreve um livro, mas um livro seu, do jeito que você quiser? Você, como revisor, você não pode acrescentar nada nos textos, você só pode cortar onde está redundante. Mas você está com vontade de dizer alguma coisa. Aquele não que você colocou ali é sinal de que você tem alguma coisa dentro de você que você quer expressar. Escreve um livro. Por que você não escreve um livro desenvolvendo aquela ideia? Escreve um livro em que os cavaleiros não aceitaram ajudar o Afonso Henriques e tenta imaginar as consequências. Mas escreve isso na forma de romance, porque você não é historiador. Isso aqui não aconteceu. Seria só uma ideia de um romance. Tenta fazer. Na hora, ele achou idiota. Eu escrever romance? Quem que ela pensa que é? Só porque ela é bonita, gentil, amável, doce, meiga, legal comigo, me dá atenção e está vendo talento em mim? Eu vou escrever um romance. Eu vou escrever um romance. Eu vou escrever, se não der certo,
dane-se, mas eu vou começar a escrever alguma coisa minha. E ficou mais ou menos combinado que se saísse um texto, saísse um livro, a editora, como agradecimento dos anos de trabalho ali do Raimundo, publicaria. Então, ele começou. Dentro da casa dele, que era uma casa pequena, o Raimundo fez o seguinte: ele não podia misturar o trabalho dele de revisor, porque ele tem que continuar trabalhando para ser remunerado. Ele tinha tarefas para cumprir. O trabalho de revisor, do trabalho de escritor, que é um trabalho de imaginação, de invenção, que é um trabalho livre. Então, o que ele fez? Ele separou o seguinte: a casa pequena, ele tinha uma escrivaninha, que era o lugar de trabalho dele, onde ele deixou as coisas dele como revisor. E ele trabalhava ali no mesmo horário de sempre, cumprindo o número de páginas que ele tinha que entregar para a editora por dia. É por tarefa. Tá. E aí, dentro do quarto dele, ele armou uma mesinha menorzinha, colocou os papéis ali, isso é 1989, era papel ainda que se usava para escrever, na 1989, era o tempo do papel, e começou a rascunhar um livro. E a ideia dele era a ideia que a Maria Sara sugeriu: escrever um livro tentando contar como é que seria a história do cerco de Lisboa se os cavaleiros estrangeiros não tivessem aceitado. Ele ia desenvolver isso aí. E aí ele podia contar da maneira dele. Ele tinha lido um bom livro de história sobre isso, embora fosse chato, tinha muitas informações. Ele morava perto do lugar onde as coisas tinham acontecido. Então, quando acabava a tarefa dele de revisor, ele saía, caminhava perto da área que é a Muralha Moura de Lisboa, relia coisas históricas para poder se inspirar e começou a escrever. E a Maria Sara, então, ela incentivou o Raimundo a escrever um romance. Mas não ficou só nisso. Ela começou a demonstrar um interesse muito grande, não apenas pelo que ele estava fazendo, escrevendo romance, mas também pelo Raimundo. Ele é um homem de 50 anos de idade, sozinho, é um cara assim que achava que não tinha atrativo para ninguém, e tinha aquela mulher um pouco mais jovem que ele, bonita, inteligente, vendo o talento nele e gostando do jeito dele. Ele começou a se sentir amado. Ela estava incentivando a escrever um romance e, ao mesmo tempo, mostrando uma outra coisa que ele faltava muito na vida dele. Faltava alguém acreditar que ele tivesse algum talento especial e faltava alguém realmente gostar dele e mostrando amor por ele. Até aquele momento, os dois só se encontravam na editora. Mas depois ela começou a dar carona da editora para casa. Quando a pessoa começa a oferecer carona, você não pediu, ela oferece carona. Está indo para sua casa? Posso te dar uma carona? Mas você mora para lá? Não, eu nem moro para lá. Então tá, isso significa alguma coisa. Pense nisso, significa alguma coisa. Ela começou a dar carona, até que um dia ela resolveu: posso conhecer a tua casa? A Maria Sara, ela está tomando as rédeas, ela está tomando a iniciativa. É assim, o Raimundo é um cara timidão. Ele está gostando, mas assim, ele está desacostumado. Ela tomava a iniciativa. O Raimundo começou a perceber que, do ponto de vista da Maria Sara, é como se ele, Raimundo, fosse um cara difícil, muito fechadão, muito travado, e ela tivesse assim que tentar cercar o cara para conquistar o cara. Ela estava cercando para conquistar. Então, assim como as tropas lá do Afonso Henriques estavam cercando Lisboa para conquistar, a Maria Sara estava cercando o cara para conquistar o cara. Ela tomava a iniciativa para conquistar de todas as maneiras o Raimundo. Mas o Raimundo estava querendo ser conquistado, não estava difícil. A Maria Sara que estava achando que ele era um cara difícil, ele não era.
Ele estava fácil, fácil, fácil de ser conquistado. Tanto é que, na primeira vez que ela pediu para ir na casa dele, ele foi, assim, todo sem graça, porque a casa é minúscula, a casa de homem solteiro, a casa é uma bagunça. Ia lá uma pessoa, uma vez por semana, dar uma arrumada na casa, é papelada para todo lado. É casa e local de trabalho, então é um lugar de bagunça. Ela foi, ela gostou, ela queria saber se uma outra vez que ela viesse ela podia ficar lá. É legal isso aí? E aí eles combinaram o seguinte, eles estavam muito afim de transarem um com o outro. Pessoas fazem isso, às vezes. E eles não tinham nenhum impedimento. São duas pessoas adultas, sem compromisso, que estão na casa de uma delas e estão se gostando. Mas eles falam assim, não, vamos adiar. Eles, conscientemente, vamos adiar para a próxima vez que você vier aqui. E ela, quando é que vai ser a próxima vez? Pode ser amanhã. E aí, na próxima vez, fizeram, ela dormiu lá, e ela meio que passou a trazer coisas dela para deixar na casinha dele, na casa em que ele morava. Ela não ficou morando lá, mas ela queria também que aquilo fosse um pouco a casa dela. Ela mexia nos papéis dele, ele lia o que ele estava produzindo, e aí ela lendo e incentivando ele a escrever, ela percebeu o seguinte, o Raimundo estava tão encantado com essa relação que ele estava tendo com ela, o cara finalmente, depois de 50 anos de idade, tendo um namoro, uma paixão, e estava gostoso daquilo, que o Raimundo, ele estava escrevendo a versão dele, em forma de romance, sobre como é que foi o Cerco de Lisboa. O Raimundo criou um casal romântico dentro da história, vivendo um amor assim de aproximação gradual um com o outro. Ele criou, dentro do romance que ele estava escrevendo, um casal que representava, na verdade, ele e a Maria Sara. Duas pessoas comuns que, num certo momento da vida, começam a se aproximar porque estão se apaixonados. No romance que o Raimundo estava escrevendo, que o Raimundo estava escrevendo, por incentivo da Maria Sara, ele criou um par de personagens, um casal de personagens. Que vão se aproximando um do outro, vão se aproximando um do outro, até ficarem juntos no final. Era um soldado português que estava nas tropas do Afonso Henrique cercando Lisboa. Esse soldado tinha um nome antigo que desapareceu da língua portuguesa, que é o nome Mogueime. E Mogueime se apaixonou por uma camponesa que vinha do extremo norte, daquilo que hoje é Espanha, chamada Oruana. E as coisas que ele começa a inventar para a história romântica desse casal que se conhece enquanto Lisboa está sendo cercada, iam seguindo assim, paralelamente, as coisas que iam acontecendo entre o Raimundo e a Maria Sara. Então, assim, esse casal está vivendo no romance uma história de aproximação ali, perto da Muralha Moro de Lisboa, enquanto o Raimundo e a Maria Sara estão vivendo a história deles de aproximação naquele mesmo lugar, 800 anos depois, junto ali da antiga Muralha Moro de Lisboa. O livro, História do Cerco de Lisboa, ele não tem propriamente um final da maneira como se espera. O que acontece no final, claro, o Raimundo acaba de escrever o livro. Nessa altura, a Maria Sara está cada vez passando mais tempo com ele. Eles não sabem se eles vão ficar juntos, se vai dar certa relação deles, se aquilo vai virar uma união de casal mesmo. Eles sabem que eles estão se gostando agora, eles não sabem quanto tempo vai durar.
Aí, quando ele acaba o livro, ele também deixa em aberto se a relação do Mogami e da Oruana vai continuar. Quando ele acaba o livro, ele acaba de madrugada, a Maria Sara está na cama, ele vai lá e fala para ela, acabei. E ela, assim, meio despertando, acabou? E como é que é o final? Ela queria saber o final dos dois. Porque ela sabia que no livro os dois estão representando. Então, de acordo com aquilo que fosse o final dos dois, ela pergunta, e o final dos dois? O que aconteceu com o Mogami e com a Oruana? Ou seja, o que é o final? Aí ele fala assim, eles ficam juntos e vão para longe, mas depois ninguém sabe. Ou seja, não dá para garantir que com a gente também vai dar certo. Dá para garantir que existe um agora. E esse agora está muito bom. Então, não vamos tentar definir esse futuro. Deixem aberto porque está bom assim. O agora está muito bom. E vamos deixar isso em aberto. Não vamos criar ilusões de que as coisas vão continuar. Não tem viver um feliz para sempre. O Mogami e Oruana ficam juntos, vão embora ali de Lisboa, mas o que vai ser depois deles, ninguém sabe. E o que vai ser do Raimundo e da Maria Sara, ninguém sabe. Então, ele deixa um final aberto, que é justamente uma possibilidade de se... Não vamos criar ilusões, não vamos criar... Nós somos grandinhos para isso. Vamos ver, vamos aproveitar enquanto durar. Tomara que dure muito. Esse é o enredo. Esse é o enredo. E vocês vejam que o enredo, tudo desencadeia quando o Raimundo ele resolve quebrar o código de ética profissional dos revisores e coloca um não no texto. E assume as consequências. Então, vamos dizer assim, tudo que acontece com ele é consequência desse ato de dizer um não e colocar um não no texto. Esse é o enredo. Tá. O que eu quero que vocês saibam sobre esse enredo, sobre a importância, o significado desse livro do Saramago? Então vamos lá, vamos fazer assim uma lista de pontos importantes. Para todo mundo que pega pela primeira vez o História do Cerco de Lisboa para ler, uma coisa que pode parecer confusa, demora um tempo a acostumar, é o fato de que o livro está se passando com 3 realidades diferentes. Vamos dizer assim, a história se passa em 3 planos diferentes. Os 3 planos em que se passa o enredo. Uma parte daquilo que é contado e que é importante para a história são os acontecimentos históricos, os acontecimentos reais do ano 1147, que é o ano em que Lisboa foi cercada e conquistada pelo futuro rei de Portugal, Afonso Henriques. O acontecimento histórico real de 1147 é mencionado e retomado muitas vezes no livro. O outro plano em que se passa a história é o do livro que o Raimundo está escrevendo sobre essa mesma época, com aquilo que ele modificou na história real.
Então tem os acontecimentos devidamente modificados, porque o livro dele diverge do que realmente aconteceu em muitos pontos, os acontecimentos modificados, no romance escrito pelo Raimundo. E nós vamos acompanhando, assim, aos poucos no livro, o que ele está escrevendo e o que ele mudou na história real. Porque ele mudou coisas e ele acrescentou. Esse Mogame e essa Oruana são personagens inventados. O Raimundo, ele alterou no livro dele o que foi a história de Portugal e ele acrescentou personagens inventados, personagens fictícios. Então tem aquilo que é a história do Cerco de Lisboa real, aquilo que é a versão modificada dentro do romance que o Raimundo estava escrevendo, e tem o terceiro plano, que são os acontecimentos da época do Raimundo e da Maria Sara, que é o dia a dia dele, a situação de Portugal na época, a vida dele por volta de 1989. Esses três planos no livro vão se misturando. Ele passa de um para o outro o tempo todo e é preciso se acostumar com o fato de que ele vai alterando. Aqui ele está falando da história real, aqui ele é o momento em que ele está inventando coisas, aqui é o momento que é a história dele do Raimundo com a Maria Sara. Tá, então o livro tem três planos. Segunda coisa que eu quero que vocês vejam. É importante também ver que no livro a posição do narrador da história. A história do Cerco de Lisboa, o livro do Saramago, é um livro com narrador em terceira pessoa. É um narrador onisciente. E quando ele vai contando a história, às vezes ele foca muito, quase como se estivesse na própria cabeça do Raimundo, e às vezes ele toma distância e mostra o Raimundo de fora, de longe, assim, mostrando todas as fragilidades dele. Então o narrador, à medida que ele vai contando a história, é como se fosse uma câmera que vai se aproximando tanto do personagem, que quase mostra o personagem assim, as coisas que o personagem está vendo em primeira pessoa, mas também se afasta do personagem para mostrar ele de fora, de longe, para que você possa ver as fraquezas dele. Então o narrador, às vezes, ele se aproxima do ângulo de visão, dos pensamentos do Raimundo, às vezes se aproxima do ponto de vista do Raimundo, como se estivesse entrando na mente dele. E, às vezes, ele se afasta, ele mostra uma visão mais distanciada do Raimundo para evidenciar assim, a vidinha limitada que ele tem, as fragilidades do Raimundo. Às vezes, se afasta
ele toma distância, para mostrar assim a vida limitada a bagunça da casa do Raimundo, a rotina de trabalho, a vida limitada do Raimundo. Além disso, ele não é um narrador neutro, ele não é um narrador imparcial. O narrador vai fazendo comentários, vai dando opiniões. O narrador não tem nenhuma postura de neutralidade. Ele não é neutro nem imparcial. Ele faz comentários e vai passando opiniões sobre os personagens, principalmente o Raimundo e a Maria Sara. Ele está naquela categoria, um narrador que opina, que faz comentários, que se intromete naquilo que ele está contando. Ele está naquela categoria que é chamado de narrador intruso. Ele não está só observando as coisas, ele também está atuando como um comentarista para o leitor. Agora, terceiro sobre o protagonista, sobre o Raimundo Silva. Esse Raimundo Silva, ele está numa linha de trabalho do Saramago. O Saramago tem várias obras dele que falam sobre personagens que, quando começam, são pessoas que têm uma vida muito pacata, uma vida muito apagada. Você tem a impressão de que a pessoa está vivendo uma vida assim que ela passa e as pessoas nem tomam conhecimento dela. O Raimundo está numa condição, o Saramago dizia assim, o Raimundo é o tipo de pessoa que tem uma vida desperdiçada. Ele tem talentos, ele podia fazer uma coisa muito melhor do que está fazendo, mas ele vive uma vida apagada, uma vida desperdiçada. No sentido de que é uma vida monótona, uma vida sem muitas mudanças, sem grandes emoções, e sem poder desenvolver projetos pessoais, aquilo que ele realmente queria fazer, sem fazer algo para si mesmo, sem realizar algum projeto pessoal. É assim que o Raimundo começa. Algum projeto pessoal, algo que desse um sentimento de realização. É aquela vida em que você simplesmente vai vivendo, vai ganhando o que é necessário para viver, e isso, os anos vão passando. O Raimundo estava aos 50 anos de idade, sem ter realizado nada por si mesmo, e muito frustrado com a monotonia da vida dele, com essa vida no qual ele tinha se acomodado. O Saramago chamava isso de vida desperdiçada. É muito comum livros do Saramago terem personagens assim. E nos livros do Saramago, tem que acontecer alguma coisa que mostre assim que você pode sair dessa vida, não importa que idade você tem. O Raimundo tem 50 anos de idade. Assim, para ele, assim, ele tinha a impressão que o jogo já tinha acabado.
O que precisava era alguma coisa acontecer, ele ter assim, um ato de coragem, uma iniciativa para desencaminhar uma mudança e sair dessa zona de monotonia e de essa estabilidade chata em que ele estava. Então, o que tira o Raimundo dessa vida é a iniciativa de dizer um não, quebrar uma regra. Hoje eu não vou fazer uma coisa que eu deveria fazer, eu vou dizer um não, um só que seja, e ele bota lá no texto. Então, o Raimundo, ele quebra essa monotonia, essa estabilidade acomodada, que não era uma estabilidade assim positiva, não é uma estabilidade de segurança, é só uma acomodação que no fundo faz mal para ele. Ele quebra essa estabilidade acomodada em que ele vivia, dizendo um não, colocando um não no texto. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira iniciativa própria que ele tomava em muitos e muitos anos. Aí vem as consequências, vocês viram. Fica uma situação estranha na editora, a editora precisava entender, eles sabem da competência, sabem da seriedade do Raimundo, precisavam entender aquilo. Por causa disso aqui, é que a editora resolve chamar alguém para supervisionar. Aí chama Maria Sara. Aí começa a segunda mudança, que é consequência da primeira. O contato com a Maria Sara causa outra mudança. O Saramago acredita que para você romper uma vida que está sendo desperdiçada, você precisa de um primeiro ato de iniciativa, um primeiro ato de coragem, que não precisa ser uma coragem enorme, não precisa ser um ato enorme, não. Uma palavrinha não que ele colocou no texto já bastou isso. Aí, quando ele tem um contato com a Maria Sara, entra uma outra coisa que é comum nos livros do Saramago. O Saramago acredita muito que as mulheres têm uma força de sentimento e uma força para mudar as coisas muito maior do que os homens têm. A Maria Sara, ela é um fator de transformação. Aquilo que o Raimundo fez, aquele não, podia ter... É um passo correto, ele deu um primeiro passo. Mas se ele não tivesse conhecido essa mulher aqui, talvez a coisa tivesse amortecido e ele teria voltado à vida de antes. É um fator de transformação, porque o Saramago acredita que o amor de uma mulher que esteja realmente amando um cara, o amor de uma mulher transforma um homem. O amor de uma mulher muda, tem essa força, muda a vida de um homem. Aí começa a atuação dela para reforçar aquela linha que ela percebeu. Tem alguma coisa nesse cara querendo quebrar as regras, ele tem um talento, ele está querendo manifestar isso. Ele não pode deixar de trabalhar o trabalho dele, porque ele ganha vida com isso, mas dá paralelamente para conseguir uma coisa diferente. Então, é assim, é isso aqui, o talento que tinha no Raimundo, querendo se manifestar, mas o incentivo dado pelo amor da Maria Sara é que transforma o Raimundo de vez. Então, o Raimundo tinha agora duas coisas trabalhando por ele. Ele era um cara que tinha um talento que até agora estava escondido, encruado, não desenvolvido, que era o lado dele de ser capaz de imaginar, inventar. E que ele não podia fazer porque, como revisor, um revisor não pode ficar acrescentando coisas no texto. O trabalho dele inibia esse talento. É muito grave assim quando o nosso meio de vida inibe alguma coisa que também está em nós e que é importante. E no caso dele acontecia isso. Agora ele tinha esse talento, mas
todo o incentivo dado do amor da Maria Sara. Então, é uma vida desperdiçada que é recuperada. Ele sai daquela vida desperdiçada, ele sai daquela sensação de que ele estava jogando a vida dele fora. E isso acontece por quê? Por causa do primeiro passo. Ele teve que dizer o primeiro não. O livro do Saramago, vou marcar aqui, item 4, é um livro, o História do Século de Lisboa, sobre a importância de você dizer não na hora certa. A importância de dizer a palavra não no momento certo. A ideia do Saramago é que para mudar as coisas, para mudar a vida, para mudar a situação, qualquer que seja ela, é preciso saber dizer não na hora certa. Esse não que o Saramago fala, tem um momento do livro, mais perto do final, que o Raimundo e a Maria Sara estão falando assim que tudo que aconteceu com eles aconteceu por causa do não que ele escreveu no texto. Aquele não acabou juntando os dois. É um não que não foi uma coisa negativa, não foi assim um não de briga. É um não. Esse não que o Saramago fala é um não que leva você a buscar um outro rumo e afirmar alguma coisa na sua vida que até agora estava apagada. É um não que leva a afirmar um lado da vida, uma possibilidade. Que até agora estava apagada pela rotina. Que estava assim, apagado, que estava assim, esmagado na rotina. É a ideia assim de que o não, por mais estranho que seja, ele pode ser Ao você dizer não, você está se afirmando. Você dizendo não para alguma coisa, você está fazendo uma afirmação de si mesmo. Esse é um não que serve como autoafirmação. Não é o não simplesmente porque você é do contra, mas porque você está querendo as coisas de um outro jeito, que vai ser um jeito em que você possa se afirmar. Então serve como autoafirmação, serve como algo assim que muda a tua vida, que abre a tua criatividade, que abre a tua imaginação. Ele é criativo, ele é transformador esse não. É muito opressivo quando a única palavra que a gente pode dizer é sim. Outra coisa que eu quero que vocês vejam, 5, é que no livro do Saramago,
como é a história de um revisor de texto, trabalha numa editora, trabalha com produção de livro, revendo obras que vão ser publicadas, e ele próprio acaba virando escritor, ele próprio é incentivado a escrever um livro que seria publicado pela própria editora que ele trabalhava. No livro tem muita discussão sobre produção de texto, sobre produção de literatura, o que é a literatura, como se faz, como é que se escreve um romance. Então, é um romance em que se discute muito o que é fazer um romance. Então, tem muita metalinguagem no livro do Saramago. Esse é um lado muito importante do livro. Tem muita discussão sobre como se faz um romance, como é que é o processo, para que se faz literatura final. Então, ele mostra o processo pelo qual o Raimundo está fazendo o romance dele, o processo de fazer um romance, e ele também discute uma coisa importante ligada a isso, que é a diferença entre uma narração histórica e o tipo de narração que a literatura faz. A diferença entre uma narração histórica, como aparece nos livros de história, e a narração literária. A narração literária, a narração de um romance, por exemplo. E a ideia que o Saramago passa é que não é simplesmente a questão de que quando você faz uma narração literária, você tem preocupação de estilo, figura de linguagem, você procura caprichar no texto. Para o Saramago não é esse que é o ponto. O que faz a diferença entre você pegar um livro que está contando como é que foi a história de uma época, por exemplo, o livro que o Raimundo estava revisando sobre como é que foi a história de verdade do século de Lisboa, e o livro que ele está escrevendo sobre o assunto. E a diferença é essa aqui. O Saramago diz que a narração do que aconteceu, da história, a narração histórica, ela é importantíssima, mas ela tem uma limitação muito grande. E olha que o Saramago, ele gostava muito de história, ele próprio, Saramago, traduziu obras estrangeiras de história para o português, é um tipo de leitura que ele gostava e ele valorizava. Mas ele achava a narração histórica, tal como tem nos livros, tal como se ensina a história, ela tem uma coisa. A história diz que as coisas aconteceram assim e já não podem mais ser mudadas. O que foi, foi. O passado não pode ser mudado. Ela narra um passado que agora ficou permanente, que não pode mais ser alterado. Ela narra algo que ocorreu no passado e se tornou definitivo. Não pode mais ser mudado. É por isso que quando ele coloca um não no texto e muda o que aconteceu, é um rebuliço na editora. Narra algo que aconteceu no passado e se tornou definitivo. O que foi, foi. É muito importante saber o que aconteceu, mas o Saramago dizia que é muito mais importante para o ser humano saber que tem a possibilidade de agora, onde as coisas não estão definitivas ainda, fazer algo diferente, ao invés de achar simplesmente, olha, o que está feito, está feito. Isso aqui, a história, é jogo encerrado, não pode ser mudado. Aconteceu o jogo, perdemos ou ganhamos, mas já deu o resultado. O presente é o jogo em aberto, o lance está sendo feito ainda. E a literatura tem que incentivar as pessoas a terem a ideia de que as coisas podem ser diferentes. Então, quando você pega uma narração, que é uma narração literária, o que é importante na literatura é você imaginar possibilidades de coisas que não aconteceram.
Ficção científica é tudo aquilo que não aconteceu ainda. Toda vez que alguém escreve um texto que é fictício, ele está criando situações que não aconteceram. Está criando situações assim diferentes daquilo que é o mundo real. Então a narração literária, ela narra algo que sempre é diferente, por mais fiel que um livro tente ser à realidade, ele está acrescentando pessoas e possibilidades que não existe, que não estavam ali no mundo real. Algo que é diferente do mundo real. Pode ser muito diferente como um livro de ficção científica, pode ser ligeiramente diferente, mas essa diferença existe. A literatura está explorando possibilidades de coisas que não aconteceram. Então, a literatura, ela ensina a ver que o mundo não precisa ser daquele jeito e pronto. O jogo não acabou. Ela ensina que as coisas podem ser diferentes. Ela habitua a gente a pensar de que as coisas não têm que ser necessariamente assim. Não é jogo fechado. É jogo que está em aberto. Elas podem ser diferentes. Que as coisas podem ser diferentes. E o Saramago dizia que ele escrevia romances para lembrar as pessoas de que o mundo pode ser diferente do que é. Um cara cinquentão, sem família, pode encontrar uma mulher e ser feliz. A história de Portugal poderia ter sido diferente do que foi. Então, o Saramago dizia isso, inclusive é uma frase que ele fala no próprio História do Século de Lisboa, que os romances servem para a gente lembrar que o mundo poderia ser diferente, que as coisas não têm que ser daquele jeito e pronto. Que poderia ter acontecido coisas que não aconteceram e que teriam sido muito interessantes, que o mundo pode ser diferente. Então, essa discussão é uma discussão muito forte no livro. E tanto a Maria Sara quanto o Raimundo são pessoas que gostam da história, ou seja, daquilo de saber o que de fato aconteceu, mas também gostam da literatura. Eles gostam de ter a possibilidade em aberto de que as coisas possam ser diferentes. Ou seja, não vamos declarar que o jogo está encerrado. A gente pode pensar as coisas diferentes. Por quê? Porque o romance e a literatura envolvem não os fatos, envolvem a nossa capacidade de imaginação. E era essa capacidade, esse talento, que o Raimundo tinha e que a Maria Sara percebeu e queria incentivar. Tem que deixar esse cara exercer a imaginação dele. Não pode comprometer o trabalho dele como revisor, porque ele precisa desse trabalho. Mas uma coisa não impede a outra, ele pode ser revisor e também escrever romance. Uma outra coisa que eu queria que vocês marcassem sobre vocês vissem, prestassem atenção no História do Século de Lisboa. O Saramago é um homem de opiniões muito críticas em relação a muitas coisas. E todas as obras dele, História do Século de Lisboa é uma das obras importantes dele, né, é uma obra que passa a visão crítica. Aí não é do Raimundo, do personagem, é a visão crítica do autor a respeito de muitas coisas diferentes. Eu vou citar algumas assim que tem mais peso nessa visão crítica dele. Olha, uma delas é isso aqui. José Saramago, ele passou a maior parte da vida dele vivendo no período em que Portugal foi uma ditadura, a ditadura Salazar. A maior parte da vida do Saramago se passou dentro da ditadura de Salazar. Era uma ditadura extremamente nacionalista e tudo que dizia respeito ao passado de Portugal era glorificado. Ali, onde é a área onde teve a tomada de Lisboa,
tem uma estátua colocada pelo governo Salazar para o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, mostrando Afonso Henriques como um cavaleiro assim, estilo Senhor dos Anéis. É um homem alto, forte, com um capacete, você mal vê o rosto dele, uma roupa poderosa e uma espada que ele segura aqui, de tão grande que é a espada. Ou o Afonso Henriques era um homem baixinho, ou a espada é enorme, um dos dois. Mas pelo tamanho da estátua, um homem enorme. Uma das coisas que o Saramago queria era, dentro do livro, quando o Raimundo começa a contar a versão dele, uma das coisas que o Raimundo faz é mostrar que o Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, não era nada disso. Não era um homem muito alto, não era necessariamente um homem muito corajoso, não tinha aquela espada e, na verdade, só conseguiu o que conseguiu com a ajuda estrangeira. Ele é mostrado como um homem incompetente. Assim, ele procura quebrar a imagem oficial que ainda tinha em Portugal, e quebrar aquilo. Os portugueses não pensam mais assim hoje sobre o primeiro rei de Portugal, mas ele queria desmistificar certas coisas do passado heróico de Portugal. Então, o Saramago, ele tem uma postura, uma atitude iconoclasta. Ele quer quebrar, desmistificar certas imagens, certos ícones da cultura, da história oficial de Portugal. Ele tem uma imagem iconoclasta, ou seja, desmistificadora. Iconoclasta é o cara que quer quebrar os ícones, quer quebrar as imagens representativas. Então, ele desmistifica e tira aquela idealização que tinha em torno do primeiro rei de Portugal e de como é que era a nobreza portuguesa. Ele desmistifica a imagem que era, na época do Saramago ainda era muito idealizada. Hoje os portugueses já estão curados disso. A imagem idealizada de Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Outra briga do Saramago, essa é uma briga famosa, é com as coisas que se fazem em nome da religião. A cidade de Lisboa estava sendo ocupada pelos muçulmanos. E do lado de fora estavam as tropas portuguesas, que são tropas cristãs. Tá, os cristãos rezam e pedem ajuda ao seu Deus para conseguir conquistar Lisboa. Os muçulmanos rezam e fazem preces voltados para Meca, pedindo a Alá para protegê-los e conseguir vencer os cristãos. Tá. Quando os grupos batalham, uns clamando por Deus, outros clamando por Alá, o que eles estão fazendo é a mesma coisa, é chacina. Então os cristãos vão lá, conseguem, quando no final conseguem invadir e tomar Lisboa, eles começam a matar indiscriminadamente quem estava lutando, os homens armados, que estavam pedindo rendição, mas foram mortos, as mulheres e as crianças pequenas. E aí, quando matam dezenas de homens, mulheres e crianças, eles celebram Deus de ter os ajudado a vencer o inimigo. Deus teria ajudado a matar homens, mulheres e crianças. E ele fala, se tivesse sido do lado muçulmano que tivesse feito isso, seria a mesma coisa. Estariam gritando assim, fazendo preces a Alá por ter ajudado a matar homens, mulheres e crianças. O Saramago, ele critica muito a violência feita em nome da religião. A violência feita em nome da religião. A palavra Deus é usada como desculpa para atrocidades. Para cometer atrocidades.
E a outra coisa que faz parte dessa visão crítica, dessa postura desmistificadora e iconoclasta do Saramago, é o Saramago sempre teve muita antipatia pela ideia de que a história é feita por heróis e de que a humanidade precisa dessas figuras especiais que são heróis. Para o Saramago, herói é o homem comum. As pessoas comuns, os indivíduos comuns são heróis. No livro do Saramago, o Raimundo é uma pessoa comum, a Maria Sara é uma pessoa comum. O fato de duas pessoas comuns tentarem viver felizes, isso já é para o Saramago um grande heroísmo. E quando o Raimundo resolve escrever a versão dele de como é que foi o Cerco de Lisboa, no começo ele pensava em alguma coisa falando sobre o rei Afonso Henriques. Mas depois ele descobre assim, ele resolve escolher um soldado comum, que é o Mogame, e uma camponesa para serem os personagens principais. Então, para o Saramago, os verdadeiros heróis, os verdadeiros protagonistas, são as pessoas comuns. Os verdadeiros protagonistas da história são as pessoas simples, as pessoas na sua vida comum. Uma última coisa. Uma última coisa. Quando eu estava começando o comentário, eu disse para vocês que uma das dificuldades quando se pega a história do Cerco de Lisboa é lidar com o fato de que tem passagens contando o que realmente aconteceu quando teve o Cerco de Lisboa em 1147, tem passagens em que já é o Raimundo escrevendo o livro dele e com as versões modificadas, com os personagens que ele acrescentou, e tem as passagens que são a vida do Raimundo e o contato dele com a Maria Sara lá no ano de 1989. Tá. Lidar com isso é uma coisa que tem que saber para poder vencer a dificuldade do texto. Mas, vou marcar aqui como observação final, tem uma outra dificuldade, que é o Saramago, ele tem uma maneira de fazer pontuação do seu texto, ou de não fazer a pontuação do texto, que às vezes aborrece os leitores. O Saramago escreve os textos dele usando apenas vírgula e ponto final. Então, num texto do Saramago, quando um personagem vai falar, nunca tem dois pontos e depois o travessão indicando ali exatamente a fala do personagem. A fala do personagem vem assim: fulano disse, vírgula, aí já vem a fala do personagem no próprio texto, sem uma separação clara. E aí vem uma outra vírgula e fulano respondeu, vírgula. Você tem que se acostumar com o fato, você tem que às vezes olhar e ler mais de uma vez para ver, isso aqui é ele que está falando, isso aqui é ela que está falando. O fato de não marcar com dois pontos de travessão, o fato de não ter uma marcação, é só a vírgula, atrapalha muito a primeira vez que você vai ler. E também o fato de que o Saramago, ele não coloca ponto de interrogação nas questões. Então, quando alguém faz uma pergunta, não tem um ponto de interrogação no final. Você só sabe que é uma pergunta pelo contexto. O Saramago achava que, ele dizia o seguinte, quando as pessoas falam, elas vão dizer assim, posso fazer uma pergunta para você? Ponto de exclamação. Eu vou te dizer uma coisa, dois pontos, travessão. Nós, quando falamos, simplesmente o fluxo da nossa fala vai passando, onde é que tem que ter pausa, quando é que é um falando, outro falando. Ele pensava assim, o leitor tem que se concentrar no texto e perceber que simplesmente, se ele vai acompanhando o texto, ele sabe perfeitamente quem está falando e se aquilo é uma pergunta ou não. Não é preciso colocar o ponto de interrogação. Então, o Saramago usa apenas dois sinais de pontuação. Ele usa apenas a vírgula
e o ponto final. E o ponto. Não há travessões, não há dois pontos para indicar mudança de diálogo, não há sinal de exclamação no Saramago, não há sinal de interrogação no Saramago. Parece sempre confuso quando se começa, mas como qualquer outro tipo de texto, é uma questão de costume. Isso, depois de algumas páginas, nós começamos a achar normal essa maneira e nós não nos perdemos mais. Então, esses eram os pontos que eu queria comentar com vocês. Está aí. Depois eu vou, como vocês sempre, ainda hoje eu vou deixar o material escrito para vocês consultarem o que tem e ver e relembrar as coisas. Muito obrigado, pessoal. É isso aí.